sou a Nayara e hoje eu vou falar de autocuidado. Autocuidado que não é porque eu quero, não é um autocuidado para o meu bem-estar e que vem de dentro. Na verdade, é uma exigência de cuidado para ser vista, para encaixar no padrão, para pertencer socialmente. São essas armadilhas de maquiagem embalada em produtos que nos fazem comprar alívios na nossa rotina, no nosso dia a dia, que faz a gente se sentir um pouco mais acolhida. Só que são apenas remédios. Eles não cuidam de verdade, não tratam o verdadeiro sintoma, que é essa necessidade de pertencer, de ser aceita, de ser vista. Porque isso, essa busca, nenhum produto vai ocupar, nenhum produto vai solucionar. Do jeito que as relações são estabelecidas, do jeito que o nosso consumo é posto, fica difícil a gente achar na prateleira qualquer coisa que vai nos garantir a visibilidade eterna. Então são alívios pequenos, algumas horas, algumas semanas, e aí a gente parte para o novo produto, para o novo procedimento, para a nova solução temporária dessa busca eterna que é se encaixar. Deixar claro que essa necessidade de cuidado, de autocuidado, não é nossa, ela não vem de dentro. Que autocuidado de verdade é outra coisa, são outros comportamentos. Autocuidado de verdade é estabelecer limites, é ter clareza dos nossos valores, do que é negociável, do que é inegociável pra gente. Autocuidado de verdade é ser mais verdadeiro, autêntico com nós mesmos, né? E não é, de forma alguma, um remédio estético. Quando a gente fala de autocuidado, existe todo um mercado, toda uma classe de profissionais, de produtos, de sociedade que olha o bem-estar como uma fórmula para viver melhor. Mas quantas vezes a gente, buscando esse acolhimento, a gente vai atrás desses produtos ou desse atendimento e ao invés de ser cuidado, a gente ser acolhido, a gente é julgado. Na verdade, é mais uma desculpa para vender produtos. É mais uma forma de nos deixar desconfortáveis, ocupados. O que promete um momento de prazer, de escuta, você quer ser vista. No momento que mais você quer ser vista, que você precisa ser vista, ser cuidada, ser olhada, pode ser um momento que você é mais negligenciada. Partindo disso, esse fio que desenrola para uma necessidade nossa, que não é nossa, não é a necessidade. Sentimos necessidade de pertencer, nos sentimos deslocadas e a gente encontra todo um aparato que vai nos recepcionar, vai nos apoiar, e ele é insuficiente, ele é frustrante, ele não entrega. Então a gente continua nessa ida e buscas externas constantes. E eu quero falar de 3 leituras que eu fiz. São livros que eu já li há algum tempo, mas pensando no que dava pra amarrar hoje, eu sei que eles entregam muita coisa. Então, partindo do início, eu queria comentar sobre o livro Autocuidado de Verdade. O primeiro livro é o Autocuidado de Verdade, da Pooja Lakshmi. Esse livro, ele é um programa transformador para redefinir o bem-estar. Esse livro é muito interessante porque a terapeuta fala dos aspectos comportamentais e também da sua vivência.
ela, por muitas vezes, caiu na falácia do autocuidado, nos produtos de autocuidado, nos programas de retiro, de reconexões, que prometem entregar um momento íntimo consigo mesmo, um momento introspectivo, mas na verdade são armadilhas para explorar a fragilidade, para explorar a vulnerabilidade. Então a Pooja, a partir da vivência que ela teve e também de muitas pesquisas, muitos estudos, ela vai nos ensinando com estratégia, com autocompaixão, com clareza, que o autocuidado, ele vem de dentro, autocuidado. E autocuidado é estabelecer limites, é observar o seu comportamento, ter consciência, tomar presença de si, fazer as nossas escolhas conscientes. Autocuidado é não se colocar por último. Autocuidado de verdade é viver uma vida mais real, com mais presença, que faça mais sentido. É buscar uma autenticidade interna. É fugir desse padrão, deixar de lado esse padrão social, os papéis sociais que cobram homogeneização, que cobram que todas as mulheres façam das mesmas formas, todas as pessoas sigam os mesmos roteiros, e pensar se aquilo faz sentido pra mim, se essa fase conversa com o que eu estou disposta a viver. Então, estabelecer limites, sustentar o processo, é o que a Pooja ensina, que é o autocuidado de verdade. Eu acho que isso faz muito sentido quando a gente começa a se reconectar com a gente mesmo, se torna mais crítico, começa a perceber essas armadilhas, né? É muito fácil cair em golpes, cair em marketing, cair em falso acolhimento quando a gente está vulnerável, quando a gente está desesperado, quando tudo que a gente quer é ser visto, é ser amado, é encaixar dentro de um padrão. É muito fácil cair nessas latadas se a gente está tão descolado de nós mesmos que tudo que a gente quer é só entrar na fila e ser visto, né? Então, uma autoestima mais fortalecida, um comprometimento nosso com nós mesmos é o que a gente pode falar que é o autocuidado. E a partir daí a gente se torna mais criterioso, começa a ter mais discernimento, o nosso senso crítico ele é ampliado, então a gente vai pegando essas pegadinhas, a gente começa a observar as falas urgentes, os produtos milagrosos, a gente começa a ser mais crítica. E aí a gente entra numa outra questão, que é quantas vezes a gente achou que estava sendo cuidado, fomos buscar um acolhimento e a gente foi julgado. Quantas vezes o que era para ser um espaço de escuta foi um espaço de exclusão? Quantas vezes a gente achou que estava sendo cuidado e a gente estava sendo negligenciado? É isso que fala a leitura Nutrição Sem Estereótipos. Esse livro aqui são artigos reunidos pelo CRN3, que é o Conselho Regional de Nutrição do Sudeste, e existem mais de 60 profissionais que falam sobre a máscara, né, sobre os estereótipos que atrapalham o cuidado. Profissionais de saúde que chegam para atender em seus consultórios, numa saúde primária, onde quer que eles estejam, e antes de fazer a escuta, antes de perguntar o sintoma, eles julgam a pele, julgam o peso. Quando o estereótipo te atrapalha e te impede de cuidar de verdade, de acolher. Essa é uma questão, porque quem mais precisa de ajuda, quem mais está vulnerável, é normalmente quem é mais julgado. Nós temos alguns exemplos no livro, pessoas com obesidade, elas dificilmente procuram atendimento médico, porque normalmente, e como histórico, porque elas já viveram, a primeira coisa que elas vão ter sugestão é emagrecer. Essas muitas doenças não estão nem correlacionadas com obeso,
mas isso é dado como uma desculpa. Isso é visto primeiro. Então essas pessoas que deveriam ser acolhidas, normalmente elas evitam buscar atendimento. Essas pessoas que poderiam e deveriam se exercitar, ter uma atividade física, elas escolhem não estar nesses lugares. Elas se recolhem de parques, de academias, de espaços de atividade física, porque é onde elas são mais vistas, são julgadas. A pessoa deixa de ser um sujeito subjetivo, deixa de ter a sua personalidade e vira um número. Então, esse livro Nutrição Sem Estereótipos é pra gente ter um olhar mais empático, que urgente é urgente a gente ver o outro, escutar o outro, acolher o outro de forma integral e estabelecer uma linha de escuta mais empática, né? Estabelecer espaços que acomodem a todos, que seja diverso, porque todos os corpos são diversos. Esse padrão que querem nos encaixar, ele não existe. Esse padrão que insistem em promover, ele na verdade é um fator de adoecimento, né? Então, cuidado, ele não pode ser negligenciado, principalmente por profissionais de saúde, principalmente por pessoas que deveriam estar acolhendo. E algumas vezes elas estão julgando, disfarçado de orientação. A indústria já percebeu isso, né? Então ela vem conversando com a gente, não da forma desesperada, para pegar aquela situação mais vulnerável, mas ela se mostra como uma parceira, se mostra como um apoio, para um auxílio, para desmistificar, para conversar sobre estereótipos. E mesmo que haja uma real intenção de acolher o público diverso, de falar sobre os estereótipos, na verdade é um mercado. Então, o lucro é o principal interesse. Então, buscar o acolhimento, ele precisa vir de outros lugares. Então, essa reflexão de buscar acolhimento nos locais apropriados e não receber, e em contrapartida o mercado está disposto a te abraçar, disposto a te acolher, mas na verdade ele tem a intenção de te vender, leva a gente a outros patamares, né? Porque o ciclo é esse. É uma busca constante para ser vista, para pertencer, e quando a gente é frustrado, a gente não consegue encontrar nos locais de escuta, a gente começa a buscar onde está oferecendo, né? Se não é na nossa família que a gente tem um apoio, se não é nos nossos amigos que a gente tem um apoio, a gente vai encontrar um apoio com certeza na internet, em algum site de venda, em alguma influência oferecendo uma solução mágica. No livro A Nutrição Sem Estereótipos, tem um artigo sobre as campanhas da Dove, que foram feitas tanto no Brasil quanto em Portugal, e os cientistas analisam de forma mais crítica as campanhas para corpos diversos, né? Enquanto a real intenção ali é vender produto. Porque falar de uma forma mais amigável, se aproximar do público, se aproximar de nós de forma mais acolhedora, preenche espaços que deveriam estar sendo preenchidos por profissionais da saúde, por familiares, por pessoas sem segundas intenções. E se afastar de você e se aproximar da tela, do mercado, do produto. Esse autocuidado, ele mais uma vez, ele precisa ser fortalecido intimamente. E enquanto mais fragilizadas a gente está, mais cansadas, mais exaustas, quanto mais desiludidas, mais sozinhas principalmente, mais fácil é de nos venderem o batom da cor certa, o batom que conquista. Essa conquista, minha querida, é nossa, não é um batom. Essa conquista vem de dentro, é da sua confiança, é da sua certeza, é do seu auto-amor, da sua gentileza consigo mesmo.
A autocompaixão, autocuidado de verdade, ele não enfraquece. Pelo contrário, ele nos estabiliza, nos fortalece emocionalmente, nos deixa mais preparadas para lidar com tanta confusão, com tantas dúvidas, com tantos espaços que a gente precisa caber, precisa se ajustar. Ter certeza de quem a gente é, dos nossos limites, o que a gente está disposta a negociar ou não, deixa a gente mais próximo de sentar na cadeira que a gente quer. Oi, tudo bem aí? Você está bem? Vamos para esse vídeo? Para amarrar tudo isso, o mito da beleza. Um clássico já, que fala sobre como o nosso tempo é controlado através desse mercado que nos vende soluções para caber, que nos vende um lugar para estar. Esse livro, ele fala do quanto a gente se distrai, tentando ajustar o nosso bem-estar numa máscara, numa maquiagem que é provisória, que não é feita para de fato servir na gente. Então a gente precisa buscar eternamente distrações, né? Esse livro ele tem um tom mais crítico, e aqui a Naomi fala algo muito interessante, que é: enquanto a gente está distraída com beleza, com estereótipos, com a necessidade de ser vista, que realmente é adoecedora e que não é nossa culpa, que não é por falta de força de vontade. Enquanto a gente está distraída com todo esse processo, com todas essas dúvidas, com esse sofrimento, a gente deixa de participar de outras decisões mais importantes. A gente deixa de ter o nosso papel social, político, decisório. Quanto de coisas estão acontecendo tão importantes que afetam todos nós e que a gente poderia estar, de alguma forma, falando sobre, refletindo sobre, buscando soluções. Mas a gente está aqui, se corroendo dentro de si, buscando ser vista. Porque no fundo é isso. A gente quer ser vista, mas a gente está querendo ser vista em locais que a gente não cabe, que a gente não vai caber. Em lugares que a gente poderia estar, cadeiras que estão vazias nos esperando, seja a questão política, numa Câmara de Vereadores, numa Assembleia Legislativa, seja em cadeiras de poder, de chefia, em salas de coordenação, em grupos de lideranças sociais. Todos esses espaços estão esperando a nossa voz, está esperando a nossa força, que está sendo constantemente fragilizada, constantemente diminuída, colocada em dúvida, posta em ressalvas pela nossa estética. E tão interessante é que a gente vai envelhecendo e quanto mais a gente quer ser vista, menos a gente quer ser vista. A idade, o tempo, quanto mais bagagem a gente acumula, que seria o momento ideal de colocar em prática todo aquele conhecimento, toda aquela vivência, é o momento que nós somos apagadas. É o momento que, normalmente, as mulheres passam a ter menos contribuição social, os filhos já crescidos, a vida já encaminhada. E aí, existe mais uma fase, que a mulher fica vulnerável, frágil. Mais uma vez, ela vai procurar correr atrás do tempo perdido. Ela vai procurar compensar as rugas, não com conhecimento, não colocando em prática, não soltando ao vento o que ela sabe, mas vai buscar uma armadura. Ela vai buscar procedimentos, ela vai buscar uma capa, ela vai buscar uma peruca, ela vai buscar uma máscara para se proteger desse mundo. Então ela perde totalmente
esse pertencimento, esse seu lugar nas relações sociais, né? Ela perde o seu lugar. E é interessante a gente perceber isso. Uma das fases que a mulher mais é vista, mais é cuidada, é quando ela tá grávida. É quando ela está gerando alguém. Então, ali a mulher, ela tem o seu momento de brilho. A gente fala, né? A pele da mulher brilha quando ela tá grávida. E ela é verdadeiramente olhada. Nem sempre, em situações de sobrepeso, ou de raça, ou de classe social, ela continua sendo negligenciada. Mas, no geral, aquela mulher, por mais invisível que ela seja, o momento que ela está gestante é o momento que ela mais aparece para a sociedade. Porque é o momento que ela tem algo para entregar, ela tem algo para contribuir. É o momento que ela foi feita para entregar, né, à sociedade. A vida toda dela foi para isso. Esse é o momento dela de servir a sociedade. Então ela é vista por todos. E já no seu envelhecimento, na menopausa, na sua fase mais... a última fase, né? Ela é totalmente apagada. Seu peso já não importa mais. Sua cor já não importa mais. Seu dinheiro já não importa mais. Quando a mulher fica velha e ela já não é vista de forma alguma, ela já deixa de ter valor, né? Deixa de poder contribuir socialmente para a engrenagem do sistema, ela tá livre. É justamente o momento que ela tá livre para viajar, para fazer suas coisas, ter suas realizações. Essa mulher tá livre para ser louca, para enlouquecer e fazer tudo o que ela gostaria de fazer. Ela tá livre para se cuidar de verdade. Ela tá livre para ser verdadeira com ela mesma, com seus desejos. Ela tá livre para honrar ela mesma. Porque enquanto a gente quer pertencer, quer estar no padrão, enquanto a gente quiser se manter dentro do sistema, a gente não consegue cuidar de nós mesmos. Esse é o maior paradoxo da beleza, do mito da beleza. Para cuidar de verdade de si mesma, dos outros, para acolher todo mundo, cada um na sua individualidade, a gente precisa sair do padrão. E esse olhar diferenciado, esse olhar empático, ele exige um exercício. Ele exige ser gentil, ele exige fazer um esforço de olhar o outro e de exercitar nossa escuta. Então, essa semana eu quis trazer essas 3 leituras. É um assunto muito complexo, não foi a intenção explorar todas as perspectivas dele, nem teria como, mas de conversar um pouco de como a nossa necessidade de estar bem vista, de estar bem posta, não é nossa necessidade, mas é uma forma que a gente tem de nos encaixar, uma forma que a gente tem de não ser esquecido. E, ao mesmo tempo, os lugares que deveriam ser de confiança, os lugares que deveriam nos acolher, podem ser lugares que julgam, podem ser lugares que se tornam justamente difíceis de ir, porque aonde deveria ter cuidado, tem julgamento. E todo esse sistema, ele é retroalimentado, ele é constantemente alimentado por essas dúvidas, pelas nossas fragilidades, pelas nossas confusões. Faz parte da gente querer participar, querer estar inserido no grupo, querer fazer parte da turma. Mas também precisa fazer parte da gente entender que somos diferentes, que cada um tem a sua qualidade, tem a sua habilidade, cada um tem a sua individualidade. Ser autêntica nesse mundo de consumo desenfreado por padrões torna a gente mais protegida, torna a gente um pouco mais forte e preparada e seguir ocupando outros espaços, outras conversas, ocupando outros temas e fazer do nosso tempo uma estratégia de sobrevivência. Agradeço muito por você assistir até aqui. Eu sou a Nayara e obrigada. Na sexta-feira sai um texto também sobre esse assunto.
explorando um pouco mais o mito da beleza e o autocuidado de verdade. Se você quiser ler, segue as minhas redes. Obrigada, até semana que vem.